Olá pessoal, item 5.6, taxa de administração e outras. Então o que é a taxa de administração? A gente viu aqui no curso que a administração de um fundo é uma prestação de serviço. Como é que o administrador recebe por este serviço prestado? A forma primária de receber por esse serviço é a taxa de administração. Todo fundo de investimentos cobra uma taxa de administração. Então, como é que é a taxa de administração? É um percentual fixo expresso ao ano, mas que é cobrado diariamente e afeta o valor da cota. Então, por exemplo, as taxas de administração dos fundos variam de valores que vão de 0,5%, 0,3% até 5% ao ano. Esse valor é dividido por 252, que seria o número de dias úteis de um ano, e cobrado diariamente. Como a taxa de administração é cobrada diariamente, logicamente que ela vai afetar o valor da cota, ela vai reduzir o valor da cota. Tá? Então a cota divulgada ela já é líquida da taxa de administração, ou seja, a taxa já foi cobrada. Tá? A taxa de administração ela tem uma peculiaridade, ela é cobrada sobre o patrimônio do fundo. Então, desde que haja R$1 de patrimônio, vai ter sim uma taxa de administração cobrada. O fundo ganhando ou o fundo perdendo, ele vai ter taxa de administração, não é só quando o fundo ganha. Então, por exemplo, se a taxa de administração de um fundo é de 5% ao ano, e o fundo não traz nenhum lucro, ou seja, ele se mantém um patrimônio constante. Se ele começa o ano com 100 milhões, ele vai acabar o ano com 95 milhões caso ele não apresente nenhum lucro. Tá? Então 5% vai ser cobrado ali ao longo do ano de taxa de administração. Por causa da taxa de administração, os fundos são obrigados a gerar lucro. Caso contrário, não terão retorno suficiente para pagar essa taxa. Com a queda da taxa de juros aqui no Brasil, ficou bem complicado para os fundos oferecer, principalmente os de baixa rentabilidade, oferecer uma boa rentabilidade para seus investidores. Se o fundo tem uma taxa de administração muito alta, em torno de 4%, 4,5%, como alguns fundos, ele possivelmente vai receber mais da remuneração dos ativos do que o próprio investidor. Então, um dos detalhes importantes para quem investe em fundos conservadores, em renda fixa, é observar a taxa de administração, já que a carteira basicamente é composta por títulos públicos. Então, os fundos são muito parecidos. O que vai diferenciar a rentabilidade é a taxa de administração. Quanto mais baixa, melhor. Então, para a prova, o que é importante? Lembrar que a taxa é provisionada diariamente, que é um valor fixo expresso ao ano e que afeta negativamente o valor da cota. Tá? Todo fundo tem taxa de administração. Taxa de performance. Como o nome já diz, é uma taxa cobrada sobre o desempenho do fundo. Tá? Então, para que haja a cobrança da taxa de performance, o fundo tem que ter um bom desempenho. Poucos fundos, principalmente em bancos de varejo, cobram a taxa de performance. Não é uma taxa usual. Enquanto todos os fundos cobram a taxa de administração, pouquíssimos fundos cobram taxa de performance. Essas taxas são mais comuns em boutiques de investimentos, em segmentos bancários mais elevados, com investidores de maior poder aquisitivo. Então, essa é uma taxa que se baseia em um referencial, em um benchmark. Tá? No nosso exemplo aí, o fundo cambial ele se baseia na taxa Petax, tá? É o benchmark dele. O benchmark rendeu 10% e o fundo rendeu 14%. Então ele superou o benchmark, ele vai poder cobrar a taxa de performance. Se ele rendeu 14 e o benchmark 10, ele superou em 4, tá? Então, a taxa de performance vai ser um percentual sobre esses 4%. Normalmente, essa taxa de performance é um percentual de 20% ou 25% sobre o que excedeu o benchmark. No exemplo, seria de 20%.
Então o fundo rendeu 14%, o benchmark 10%. O fundo excedeu em 4%. Os 20% seriam, portanto, cobrados sobre esses 4%. 20% de 4% seria, então, 0,8% o valor da taxa de performance. Então, lembrando que os fundos cobram a taxa de administração e ainda a taxa de performance. Tá? O benchmark, a referência para a cobrança da taxa, deve ser compatível com o fundo. Então, o fundo de ações poderia ter como benchmark o Ibovespa ou o IBRX. Um fundo de renda fixa pode ter a taxa DI ou a taxa Selic como benchmark. O que não pode, por exemplo, é um fundo de ações ter a taxa DI como referência. E seria um peso pesado, o fundo de ações, com um referencial de peso mosca, que seria a taxa DI. Não seriam incompatíveis aí os parâmetros, tá? Então, deve haver compatibilidade entre o tipo de fundo e o seu benchmark. Isso é um ponto importante. Outra pergunta que eu faço para vocês. Para o fundo afirmar que bateu o benchmark, ele precisa de quanto tempo? Se ele ganhou ontem do benchmark, ele pode cobrar a taxa de performance hoje? Ou precisaria de uma semana, um mês? Qual é o período? Bem, para que ele cobre a taxa de performance, o ciclo mínimo de cobrança é de 6 meses. Tá? Então, ele só pode dizer que bateu o benchmark caso ele supere durante 6 meses a sua meta. Tá? Outro detalhe, o fundo que chegou em um patamar elevado e depois perdeu recursos, ou seja, teve rentabilidade negativa, ele só vai cobrar a taxa de performance novamente quando superar a sua própria meta. Então, se a cota do fundo estava em R$ 3,00 e hoje está em R$ 2,20, mesmo que no próximo semestre ele supere o seu benchmark, de repente a cota chega a R$ 2,80 e tem uma rentabilidade maior do que a sua referência, ele não vai poder cobrar a taxa de performance. Só vai cobrar novamente quando superar o seu recorde, no caso do meu exemplo, R$ 3,00. Então é um fator importante. Isso se chama linha d'água, tá? Então esse critério de cobrar a taxa de performance quando superar a sua própria meta é um critério que cai bastante na prova. Lembre-se que esse conceito é um conceito de linha d'água. Ele é abordado bem superficialmente na prova. Linha d'água, taxa de performance, tá? Outro critério importante para a cobrança da taxa de performance, a referência deverá ser obrigatoriamente de 100% do benchmark. Muita gente não entende de primeira mão como é que funciona esse critério, então eu vou explicar melhor. Imagina o seguinte, um fundo rende 10%. O Ibovespa, que é o seu benchmark, a sua referência, rende 12%. O fundo bateu o Ibovespa? Não. Ele rendeu 10%, o Ibovespa 12%. Ele ficou abaixo. Ele poderia simplesmente dizer que a meta dele não é o Ibovespa, e sim metade ou 50% do valor do Ibovespa. Nesse caso, se o Ibovespa rendeu 12%, 50% seria 6%. Quanto é que o fundo rendeu? No meu exemplo, o fundo rendeu 10%. 10%, portanto, maior do que 6%, e ele poderia cobrar a taxa de performance. Opa, mas espera aí, isso não é possível. A referência deverá ser obrigatoriamente 100% do benchmark. Ele não pode afrouxar a meta tem que ser o Ibovespa inteiro. O Ibovespa rendeu 12%, então ele tem que bater os 12%. Espero que tenham entendido. Vamos à taxa de ingresso e taxa de saída. Taxa de ingresso e taxa de saída, assim como taxa de administração e taxa de performance, podem ser cobradas pelo fundo de investimento. As regras da CVM permitem que o fundo, inclusive, cobre as 4 taxas. A primeira, todo fundo cobra, que é a taxa de administração. A segunda, acabei de falar, a taxa de performance, poucos fundos cobram. A taxa de ingresso e taxa de saída, eu particularmente não conheço nenhum fundo de investimentos que cobre. Apesar da CVM permitir, é uma taxa que não é usual
nesse setor. A taxa de ingresso e a taxa de saída são muito comuns em fundos de previdência, assunto que não cai na CPA 10, mas que dá uma ideia. A taxa de ingresso, ela nos fundos de previdência, é conhecida como taxa de carregamento, tá? Uma taxa de ingresso de 5% sobre uma aplicação de R$100 quer dizer que o valor que o investidor efetivamente vai aplicar é R$95. Os R$5, ou seja, 5% do investimento, vão para o administrador. É uma taxa, nesse caso aí, esse patamar de 5%, é uma taxa muito pesada, mas outro dia me mostraram um fundo de previdência júnior que cobrava essa taxa. Eu acho um absurdo. Quem investe com a taxa de ingresso ou de carregamento de 5%, no patamar da taxa de juros atual, vai demorar pelo menos um ano aí para recuperar esse investimento, ou seja, só vai ganhar alguma coisa após um ano. Então a taxa de ingresso, como o nome bem diz, é aplicada na hora da aplicação, do aporte. E a taxa de saída é uma taxa cobrada no resgate, tá? Nos fundos de previdência, não nos fundos de investimento. É muito comum que alguns fundos não tenham a famosa taxa de carregamento ou taxa de ingresso, mas nas letras miúdas do contrato está escrito lá que caso o investidor venha sair do fundo de previdência ou portar ele antes de 2 ou 3 anos, paga uma taxa de saída, que, como o nome bem diz, é um percentual pago na hora do resgate. Tá? Então são 4 taxas: taxa de administração, que tem a ver com o patrimônio, taxa de performance, que tem a ver com o desempenho do fundo, taxa de ingresso e taxa de saída. Tá? Qualquer dúvida, gente, me manda um e-mail que eu vou tentar ajudar vocês.